Olá pessoal, resolvi gravar essa aula para tirar as eventuais dúvidas que alguns alunos vieram me relatar através da plataforma. Esse conteúdo já foi postado para vocês já tem umas 2 ou 3 semanas, só com o apoio de alguns vídeos prontos do YouTube. Só que como permaneceram ainda com algumas dúvidas, então eu resolvi preparar para ver se melhora aí o aprendizado. Bom, vamos lá. O tema, então, é nomenclatura dos hidrocarbonetos. Esse é um tema muito importante, tem sempre questões no Enem ligados a essa matéria. E essa parte aqui de nomenclatura é fundamental. Então, vamos entender. Primeiro, o que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas de ligações entre carbono e hidrogênio. Vai haver, mais para frente nós vamos ver, outras funções que não vão ter apenas carbonos e hidrogênios na sua cadeia, formando aí a ligação. Então, vamos começar com a quantidade de carbonos. Como é que a gente dá a nomenclatura? Como é que a gente bota o nome nesse hidrocarboneto aqui? Esse nome ele vai ser dividido em 3 partes: prefixo, infixo e sufixo. O prefixo vai me indicar a quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia. O tipo de ligação entre esses carbonos vai me indicar o infixo. Se eu tiver apenas ligações simples, o infixo intermediário vai ser AN. Se eu tiver pelo menos uma dupla ligação, o intermediário EN. Se tiver uma tripla, intermediário IN. 2 duplas, dien. 2 triplas, diin. Se eu tiver 3 duplas, trien. Se eu tiver 3 triplas, triin. E assim sucessivamente. E o grupo funcional? São vários grupos funcionais, mas quando nós estivermos tratando de carbonos e hidrogênios na ligação, o grupo funcional é o hidrocarboneto. Então, quando for hidrocarboneto, o finalzinho vai ser O. Mais para frente, quando a gente vê as outras funções, aí eu mostro a diferença, boto aqui na minha tabelinha as terminações de cada grupo. Então, vamos lá. Quando tiver um carbono, o prefixo é met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. De tanto a gente fazer isso daqui, a gente acaba aprendendo essa sequência. Mas para gravar, vocês podem ir no met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. Se gravar assim, vocês vão saber que met 1, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec. Então, a gente já pode montar aqui o nome das cadeias. Primeira coisa, a gente tem que ver a quantidade de carbonos. 1, 2, 3. Ou podemos fazer met, et, prop. Tipo de ligação, só tenho ligações simples. Então, é AN. Final, só tem carbonos e hidrogênios, O. Esse aqui é o propano. Letra B, met, et, ou 1, 2. Met, et. Tipo de ligação simples, então é o AN. Final, O. Etano. Nessa aqui na letra C, met, et, prop, but, pent. Tem uma dupla ligação. Se tem uma dupla ligação, é em. Final, O. Só que eu preciso indicar aonde está essa dupla ligação. Isso aí é uma das regras também da nomenclatura. Preciso indicar onde ela está. Então, eu vou ter que numerar a minha cadeia carbônica. Por onde eu vou começar a numerar? Sigo a sequência? 1, 2, 3, 4, 5, ou posso vir também de trás para frente? O que vai me definir por onde eu vou começar a numeração vai ser a extremidade mais próxima à minha dupla ligação. A extremidade mais próxima é a extremidade da esquerda. Então, eu vou numerar 1, 2. Então, no carbono 2, eu tenho uma dupla ligação. Então, o nome dele é 2-penteno. Essa parte aqui de numerar as
os carbonos na cadeia vai ser muito importante quando nós estivermos trabalhando com as ramificações, que são as cadeias carbônicas ramificadas. Vou agora nomear, quase que não sai. Essa cadeia aqui, mesma coisa, MET, ET, PROP. Tipo de ligação, eu tenho uma tripla ligação. Quando é tripla, é IN, final, O. Aí eu tenho que numerar a cadeia. Vou começar da onde? Da esquerda ou da direita? Nesse caso, da direita, porque é a extremidade mais próxima à minha ligação. 1, 2, 3. Então, no carbono 1, eu tenho uma ligação. Aí vocês devem estar se perguntando, por que eu não coloco no carbono 2 se essa tripla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2? Porque, pela regra, esse número aqui tem que ser o menor possível. Por isso que eu não posso começar a numerar daqui. 1, 2. Senão eu ficaria no carbono 2. E como o número tem que ser o menor possível, então eu vou colocar número 1. E para finalizar aqui os hidrocarbonetos, MET, ET, PROP, BUT, PENT. Tipo de ligação. Tem uma dupla aqui, tem uma dupla aqui. Então, tenho duas duplas. Então, vai ser di, em, final, O. Pentidieno. Aonde estão as minhas duplas ligações? Se eu começar a numerar daqui, vai ficar 1, 2, 3, 4 e 5. Vai ficar no carbono 2 e no carbono 4. Se eu começar a numerar daqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Vai ficar no carbono 3 e no carbono 1. São os menores valores. Então, é 1, 3, pentidieno. Ok? Agora, vamos, então, para os hidrocarbonetos ramificados. Isso aqui são as ramificações que eu posso ter nas minhas cadeias. Como assim? Eu tenho essa cadeia aqui, por exemplo, CH3, CH2, CH3. Se eu tirasse esse carbono daqui, 2, poderia aparecer aqui uma ramificação. Vai ser uma cadeia aberta ramificada. Então, deixou de ser o propano. Eu agora tenho que nomear esse camarada que eu colocaria aqui. Como é que fica a nomenclatura das ramificações? Segue o mesmo princípio da nomenclatura daqui. Quantidade de carbonos, não tem fixo, porque as ligações geralmente são simples. E o sufixo da ramificação, o final é -il. Então, eu vou ter a quantidade de carbonos, MET, ET, PROP, BUT, PENT, e assim vai, e o final, -il. Ou seja, se eu tenho um carbono, é MET, final, -il. 2 carbonos, ET, final, -il. 3 carbonos, propil. Só que aqui, no caso, esse propil, esses 3 carbonos, vão estar ligados à minha cadeia principal pela essa extremidade daqui. Então, é o propil. Mas eu também poderia ter 3 carbonos ligados à minha cadeia principal pelo carbono do meio. Então, como é que ficaria esse meu radical? Ele mudaria o nome, não seria mais o meu propil. Para eles são diferentes. Aqui está ligado à cadeia principal pela ponta. Esse aqui está ligado à cadeia principal pelo meio. Então, o nome dele vai ser isopropil. Por que iso? Iso é prefixo indicativo de igual. Significa que ele está ligado no meio e tem 2 pontas iguais, uma para cada lado. Por isso que ele é chamado de isopropil. Como é que eu vou saber se é o propil ou o isopropil? Quando isolar a cadeia principal, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para nomear, vocês vão perceber que sobrou aqui é uma ramificação, onde no meu carbono secundário está ligado à cadeia principal e eu teria 2 radicais, um para cada lado, formando essa igualdade. Dando sequência, então, MET, ET, PROP, BUT, butil. O butil vai estar ligado à minha cadeia principal por 3 tipos de carbono. Ele pode estar ligado aqui pela primeira, é o butil normal. Se ele estiver ligado pela segunda, ele vai ser o meu sec-butil. Por que sec-butil? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos ligados à minha cadeia principal através do carbono secundário. Aqui, tercibutil. Porque
lembrando lá das primeiras aulas, o que é um carbono secundário? É um carbono que está ligado a dois outros carbonos. O que é aqui no meu tércibutil? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos ligados à minha cadeia principal, aonde essa ligação está sendo feita através do carbono terciário. Por que esse carbono é terciário? Porque ele está ligado a 3 carbonos. Então, ele é o tércibutil. Não se preocupem que, a princípio, nós vamos ver mais esses daqui. Metil, etil, propil. E conforme for o andamento dos exercícios, aí a gente vai vendo os mais complicadinhos. Então, vamos ver como é que fica a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Primeiro, a gente tem que determinar a cadeia principal. Para determinar a cadeia principal, eu vou isolar a maior quantidade de carbonos possíveis. Então, essa vai ser a cadeia principal. Depois, vou numerar os carbonos dessa cadeia e escrever o nome do composto. Então, vamos ver. Se eu fizer isso daqui, ó, eu tenho a minha maior quantidade de carbonos. Então, isolei a minha cadeia principal. Sobrou o quê? 2 ramificações. Quantos carbonos eu tenho nessas ramificações? Eu tenho aqui um carbono, eu tenho outro carbono. Eu tenho 2 ramificações com um carbono cada uma. Quando é um carbono, o nome é metil. Então, aqui eu tenho um metil e aqui eu tenho outro metil. Numerando a cadeia. Vou começar a numerar da direita ou da esquerda ou da direita? Da direita. Por que da direita? Porque é a extremidade mais próxima ao meu radical. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se é 7, lembrando lá da quantidade de carbonos, 7 é hept. Então, o nome desse camarada vai ser hept. Só tenho ligações simples, ano, heptano. Heptano. Só que esse heptano, ele tem 2 radicais aqui, que são os radicais metil. Onde é que eles estão? No 3 e no 4. Então, no 3 e no 4, eu tenho 2 metil heptano. 3, 4, dimetil, porque di é prefixo indicativo de 2, dimetil heptano. Nomenclatura dessa cadeia aqui. Vamos isolar a cadeia principal. Se eu fizer isso aqui, ó, a minha cadeia principal vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Mas eu posso fazer isso aqui. Quando eu faço essa parte aqui quebrando, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tenho a maior quantidade. Então, o nome dele vai ser met, et, prop, but, pent, ex. Tipo de ligação simples. Então, é o hexano. Vou numerar. Se eu começar aqui da direita, 1, 2, 3, 4. Vai estar no carbono 4. 1, 2, 3. Vai estar no carbono 3. Então, a numeração começa daqui de baixo. 1, 2, 3. Então, eu vou ter 3. Quem é esse radical? Um carbono. 3 metil hexano. Simples, né? Vamos a mais exemplos. Aqui. Vou numerar minha cadeia principal. Se eu fizer isso aqui, ó, reto, eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu fizer isso aqui, ó, eu também vou ter 4 carbonos. Por onde eu vou? Na minha cadeia principal, se eu tiver uma dupla ligação, eu sempre vou isolar essa dupla na cadeia principal. Mesmo que aqui eu tivesse mais carbonos, eu não iria isolar aqui para baixo, mesmo que ficasse com 5. Viria para cá, porque a minha dupla tá aqui e ela tem que ficar na principal. Aí vamos numerar. 1, 2, 3, 4. Vai estar no carbono 2 e no carbono 3. 1, 2, 3. Vai estar no carbono 2 e no carbono 3 também. Mas como a dupla ela é mais importante, ela prevalece, vou começar a numerar daqui. 1, 2, 3, 4. Então, o que que eu vou ter? 1, 2, no carbono 2, met, et, prop, but. But,
tipo de ligação dupla em final O, 2-buteno. Esse 2 está me indicando que eu tenho uma dupla ligação no eno, uma dupla ligação no carbono 2. E o meu radical? 2 carbonos, et, final, il. Então, vai ser no carbono 3, eu tenho um etil. 3 etil, 2 buteno. Ok? Vamos aqui, então, isolar outra cadeia. Se eu viesse aqui, ó, fizesse isso aqui, poderia ser uma cadeia principal? Também. Mas aqui, nesse caso, eu vou preferir fazer essa cadeia reta daqui. Aqui, o que sobrou? Met, et, prop. Um propil. Só que esse propil, ele só seria propil se tivesse ligado, fazendo essa ligação aqui, através do primeiro carbono. Como tá fazendo no carbono do meio, aí ele é esse camarada daqui, ó, o isopropil. Então, como é que vai ficar? 1, 2, 3, 3 isopropil, met, et, prop, but, pent, ex. Ex, tipo de ligação tudo simples, hexano. 3 isopropil, hexano. Professora, poderia fazer uma outra maneira? Sim, se viéssemos aqui, não poderia dar errado. Se viesse e fizesse isso aqui, ó, também ficaria correto. Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Como é que ficaria a nomenclatura se fosse dessa forma? 1, 2, 3. Então, no carbono 2, eu teria um metil. No carbono 3, eu teria um etil, met, et, prop, but, pent, ex, hexano. 2 metil, 3 etil, hexano. Também não está errado. Mas qual dos dois nomes é o mais simples? Esse daqui. Posso colocar os dois? Pode, mas esse daqui prevalece na nomenclatura, porque é uma nomenclatura mais simples. Mas essa daqui também não está errada, tá bom? Vamos aqui, então, isolar a cadeia principal. Claro que a cadeia eu posso virar aqui ou posso seguir direto. Seguir direto. Como é que vai ficar? Eu tenho um metil, outro metil e outro metil. Eu tenho, então, 3 metil. Se são 3, é trimetil. Em quais carbonos eles estão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no carbono 2, 4 e 5. 2, 4, 5. Trimetil octano. Oc, porque são 8. An, porque só tenho simples. O, porque é hidrocarboneto. Muito fácil isso, né? Nossa, o vídeo já tá muito enorme. Vamos lá, para finalizar. Vou isolar aqui a minha cadeia principal. Se eu isolar seguindo reto, ela não vai pegar, ela vai pegar só um carbono aqui. Se eu virar, ela vai pegar 2 carbonos. Então, vou virar aqui a minha cadeia principal. E a minha dupla tá aqui. Met, et, vamos numerar. Começar a numerar a extremidade mais próxima, a dupla. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no carbono 5, eu tenho um metil. E no carbono 4, 4, 5, de metil. No carbono 2, 7 hept, met, et, prop, but, pent, ex, hept. Tipo de ligação, tenho NO, 2 heptano, 4, 5 de metil, 2 heptano. Para finalizarmos, vamos aqui a minha cadeia principal, isolo ela aqui, ó, que lindeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui um metil, 2 metil, 3 metil. Eles estão no carbono 3 e 4. 3, 4, 4, trimetil
Match, et, prop, boot, paint, ex. Só tenho ligações simples, ex, ano. Bom, assim eu finalizo, então, a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Espero que tenham entendido e qualquer dúvida, se quiserem, pode me chamar através do meu WhatsApp 975 19 15 44, que eu não me importo, atendo e vou explicar tranquilamente. A gente faz até uma videochamada e vamos fazendo aí os exercícios, que o que eu quero mesmo é que vocês aprendam. Beijinho a todos e fiquem em paz.